pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo vou mostrar para vocês a instalação do VirtualBox. É um aplicativo da Oracle para criar máquinas virtuais para você testar aplicações, testar coisa antes de colocar no seu computador de verdade. O que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é um computador virtual. Brincadeira. É um computador, é como se fosse um computador de verdade, mas virtualizado. É um software. Eu tenho o meu notebook, ele tem minha placa-mãe, ele tem meu processador, tem meus pentes de memória, tem um cooler, tem todas as peças físicas. Uma máquina virtual, ela não tem isso. Ela usa o seu hardware físico e emula, ela faz uma emulação desses componentes dentro de um software. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, mas nesse vídeo eu queria só apresentar para vocês a instalação, tá? Eu já iniciei o setup do VirtualBox, fiz download, vou deixar depois na descrição do vídeo onde vocês podem fazer download, tá? E vou iniciar aqui a instalação. A primeira tela é essa, e aí eu vou seguir a instalação clicando no Next, tá? Ele te apresenta aqui algumas informações e opções do que você quer instalar ou não. Por padrão, deixa instalar tudo, tá? Pode até selecionar essa opção aqui para confirmar. Ele vai selecionar daí para baixo tudo, ele vai instalar tudo na sua máquina. O caminho, mantém o caminho, tá? E aí, Next. Se você quer criar um atalho na área de trabalho, se você quer criar um atalho na barra de lançamento rápido, provavelmente vai aparecer aqui embaixo. Eu não vou colocar nenhum desses dois, mas vocês podem colocar se vocês quiserem. Isso não interfere em nada na utilização do programa, tá? Próximo. Agora ele dá um aviso aqui falando que ele vai instalar as interfaces de rede, tá? Quando ele estiver instalando essas interfaces de rede, a nossa placa de rede, tanto o Wi-Fi quanto placa com cabo, placa de rede cabeada, elas vão ficar desativadas temporariamente, tá? Ele vai instalar, vai desativar, instalar tudo, depois ele volta a ativar essas redes. Vamos lá, vou dar um yes aqui para ele prosseguir. Ok, ele vai começar agora a instalar. Vamos lá. Bom, aqui ele está perguntando se eu realmente desejo instalar. Sim, só uma validação do Windows. Não sei se vocês estão ouvindo um som de fundo, é minha filha gritando lá embaixo. E aqui ele está fazendo a instalação. Agora vamos aguardar ele terminar. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou iniciar só uma máquina virtual pequena, para ser bem rápido, só para mostrar para vocês como que vai se apresentar. Ele vai abrir como se fosse um computador mesmo, como se você tivesse um computador dentro do seu computador. Você pode instalar um sistema operacional qualquer lá dentro, um Linux, um Windows, um Unix, o que você quiser. Depois eu vou falar um pouquinho em outro vídeo, vou falar um pouquinho para vocês sobre sistemas operacionais também, tá? E para o próximo vídeo já vou até deixar um spoiler aqui, que eu não sei se seria bom falar isso, mas no próximo vídeo a gente vai usar essa máquina virtual que a gente vai criar daqui a pouco para instalar um sistema operacional. Não vou falar qual que é ainda, mas a gente vai instalar um sistema operacional para vocês verem como que funciona o VirtualBox, uma máquina virtual, para vocês verem como é que funciona uma máquina virtual. Falei um monte de coisa aqui e disse a mesma coisa várias vezes, de formas diferentes. Tá bom. Vamos esperar terminar. Não tem pressa, terminou. Tá prontinho. Agora tá aqui. Start Oracle VM VirtualBox 4.2.6 After Installation. Sim, eu vou deixar ele iniciar o Oracle depois da instalação. Terminou a instalação, então eu vou finalizar. E aí ele vai abrir o Oracle, o VirtualBox. Ele vai abrir. Tenha fé. Abriu, tá aí.
ele já veio com uma máquina virtual, porque eu já tinha ele instalado no meu computador, tá? Então ele já veio com essa máquina, mas eu vou fazer a criação de uma máquina do zero. Eu vou apagar essa máquina, vou remover, vou apagar todos os arquivos dessa máquina, não quero mais ela. E aí ele vai vir assim quando vocês instalarem, sem nenhuma máquina virtual criada. Vamos criar primeiro. Clicar em novo. Você vai dar um nome para sua máquina virtual. Máquina aleatória. Sei lá, um nome qualquer, isso tanto faz, tá? E aí você vai escolher o sistema operacional. É mais para controle, mas você pode escolher o sistema operacional para ele já deixar o hardware virtual dele já compatível com o sistema que você vai colocar. Eu vou escolher aqui, eu vou deixar um spoiler para vocês. Eu vou escolher aqui o Windows, tá? E qual a versão do Windows? Windows 8. Vocês já estão sabendo o que vai rolar no próximo vídeo. E aí eu vou dar um próximo. Aqui é interessante, você vai selecionar a quantidade de memória RAM para o seu computador. Aqui eu estou usando o meu notebook. Por sinal, então é o único computador que eu tenho, meu notebook. Ele tem 4 GB de memória RAM. Então eu posso direcionar uma parte da minha memória RAM física para minha máquina virtual. Como que eu faço isso? Através dessa opção aqui, tamanho de memória, tamanho da memória. Então eu seleciono, eu arrasto aqui, ó, e coloco a quantidade de memória que eu quero para minha máquina virtual. Eu vou deixar 1024, que vai dar 1 GB de memória RAM, tá? Próximo. Agora o disco rígido. Eu vou criar um disco rígido, também é um disco rígido virtual para minha máquina, tá? Então aqui ele já dá uma recomendação. Ele fala que recomenda-se utilizar um disco rígido de 250 GB, tá? E aí eu posso acrescentar esse disco agora. Vamos lá, eu vou ter aqui algumas opções. Não acrescentar um disco, criar um disco agora, ou utilizar um disco já existente. Um disco virtual do VirtualBox nada mais é do que um arquivo, tá? Esse arquivo ele vai simular um disco virtual. Ele vai simular um disco rígido dentro do seu computador, vai gravar as informações dele lá no formato específico, tá? Eu não tenho nenhum ainda. Se eu tivesse, eu poderia clicar aqui e selecionar o arquivinho do disco virtual, mas eu ainda não tenho. Então eu vou clicar aqui para criar e vou clicar no botão criar. Ok, agora eu tenho aqui as opções de disco virtual. Tem vários tipos de disco virtual. Eu não sei especificar todos aqui para vocês, tá? Mas eu vou criar o nativo do VirtualBox Disk Image, tá? O VDI. Isso não vai fazer tanta diferença para vocês não. Acho que deve ter alguma... É mais questão de compatibilidade com outros programas de máquinas virtuais, tá? No meu caso eu vou selecionar a primeira opção e vou clicar em próximo. Ok, agora eu tenho duas opções aqui, dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Como que vai funcionar? Como eu falei para vocês, ele é o disco virtual ele é um arquivo que vai simular um disco rígido na sua máquina virtual. Se eu deixar dinamicamente alocado, esse arquivo ele vai crescer de acordo com a quantidade de informações que eu colocar. Esse daqui para você criar é mais rápido, tá? Que ele não precisa processar o arquivo inteiro. Ele processa só um pedacinho e ele vai crescendo conforme as informações que você vão colocando. E tamanho fixo, você já informa qual o tamanho do seu HD virtual. Tá? Se você colocar lá 25 GB, ele vai ser 25 GB. Quando chegar mais informação, ele vai falar não tem espaço. No caso do dinamicamente alocado, também, porém, o arquivo vai ser pequeno no começo. Aqui você já vai ter um arquivo de 25 GB e aqui você vai ter um arquivo pequenininho que vai crescer até 25 GB. No caso, se você informar 25 GB, até ele falar que não tem mais espaço, tá? Eu vou colocar o dinamicamente alocado, porque ele é mais rápido para criar. Localização e tamanho do arquivo. Aqui é só um diretório onde o arquivo vai estar instalado, tá? O arquivo esse VDI aqui, que é o seu disco virtual. Aqui ele já está VirtualBox VMs, máquina aleatória. Isso aqui, se eu não me engano, fica dentro de documentos.
Não fica dentro de documentos, fica dentro de VirtualBox Games mesmo, dentro do seu diretório de usuário. Tá, vamos lá. Selecione o tamanho da imagem. O tamanho da imagem é o tamanho do arquivo, vai ser o tamanho do seu HD. Ponto final. Você seleciona aqui eu posso ir até 2 teras e aí vai. E aí eu clico em criar. Ele vai criar o disco rígido. Pronto. Eu já tenho uma máquina virtual criada. Agora eu só vou iniciar a máquina para vocês olharem como que ela vai funcionar. Tá bom? Vamos lá. Clica em iniciar. E aí vocês vão ver uma telinha parecida com a telinha. Ainda não. Ah, tá. Eu tenho que selecionar aqui o disco de boot. Isso aqui eu posso informar para ele o disco que vai iniciar o meu computador aqui. No caso eu posso colocar um CD de verdade aqui e ele vai iniciar a partir daquele CD. Para fazer a instalação, vou colocar o disco E, mas ele não vai fazer muita diferença porque não tem CD nenhum ali. Mas olha, ele abre como se fosse um novo computador, ó. Não parece? Então, é assim que funciona, tá? Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo vocês vão ver a instalação de um sistema operacional Windows 8 dentro dessa máquina virtual que a gente acabou de criar. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, acharam legal o tutorial, sei que tem mais gente fazendo aí, mas eu tentei explicar de uma forma dinâmica, que seja fácil de entender. Eu acredito que eu fiz isso da melhor forma. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, por favor. Adicione aos seus favoritos para ajudar na divulgação. Se vocês não gostaram, pode negativar o vídeo, mas é importante que vocês também deixem um comentário falando por que não gostou, para que eu possa melhorar na frente nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.